Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. Ezequiel 11, 19 e 20. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Pai, acabamos de efetuar a leitura da tua palavra. E o Senhor já falou conosco através da leitura, porque essa palavra é do Senhor. E ela é viva, ela é verdadeira e eficaz. E pedimos agora que através desses versículos lidos, o Senhor nos traga os ensinamentos que precisamos ouvir nesta noite, neste domingo, Senhor. Que o Senhor fale conosco, que nossos ouvidos, nossas mentes, corações estejam atentos a Ti somente. Não hajam distrações, não hajam perturbações que nos impeçam de Te ouvir, entender o Seu recado para cada um de nós nesse dia e que possamos colocar em prática na nossa vida. Fala agora, Senhor. Usa, meu Deus, como instrumento nas Tuas mãos. E que ao falar não seja eu, mas o Teu Espírito Santo fale através de mim. Fala agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema que Deus colocou hoje para que nós possamos aprender é uma afirmação. O que Deus colocou em nós. O que Deus colocou em nós. Quando nós nos entregamos a Deus, quando passamos a ter uma vida com Deus, intimidade com Deus, passamos a ser novas criaturas. E isso a palavra de Deus mesmo diz. E quando estamos em Cristo, somos nova criatura. O passado ficou e tudo se faz novo. A Bíblia diz isso. Então, com Deus, somos outras pessoas, pessoas melhores. O que fazíamos de errado não fazemos mais. E queremos sempre praticar o melhor, para estarmos obedecendo e agindo de acordo com a vontade de Deus. Então, temos uma nova vida, um novo caminho, temos uma nova situação para... na verdade, não seria nem situação, seria um novo objetivo de vida a ser alcançado, que é neste mundo fazer a vontade de Deus, para que depois nós possamos alcançar a coroa da vida, a vida eterna. Então, nossa vida é diferente. Nós somos pessoas diferentes quando temos Deus e passamos a ter uma intimidade com Ele. Mas quando Deus começa a nos guiar e a nos moldar, então Ele começa a demonstrar e colocar em nós coisas diferenciadas, que muitas vezes não tínhamos antes de conhecê-lo, ou que até tínhamos, mas não estava aflorado, estava escondidinho, ou não estava do jeito que deveria ser. Mas Deus coloca em nós coisas diferentes. Pessoas somos diferentes, então Ele tem que colocar coisas diferentes em nós. E é isso que nós vamos aprender agora. É exatamente o tema, o que Deus coloca em nós. Nós vamos aprender o que Deus coloca em cada um de nós quando nós nos entregamos a Ele. Quando nós passamos a segui-lo e ter uma vida com Deus, em Deus, com intimidade com Deus. Nós vamos ver aqui duas grandes lições. Primeiro, a primeira grande lição que nós vamos aprender hoje é o que realmente Deus coloca em nós, quando nós temos essa vida com Ele. E a segunda lição que nós vamos aprender é por que Deus coloca essas coisas em nós. Então nós vamos aprender coisas que Deus coloca em nós e o porquê Ele coloca essas coisas em nós. Então vamos para a primeira lição. Por quê? Por que não? O que Deus, primeiramente, coloca em nós. Várias coisas nós recebemos
quando nós nos entregamos ao Senhor. Por isso que nós somos novas criaturas. Porque para ser novo, tem que ser diferente do que era. Então, para sermos novas criaturas, novas pessoas, então Deus tem que colocar coisas também que antes, ou como eu já falei, não tínhamos ou não estava sendo da forma correta. Primeira coisa que Deus coloca em nós, o seu Espírito. O Espírito de Deus é colocado em nós. O Espírito Santo, então, ele vem habitar em cada um de nós, e a Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo. Se somos templo, nós somos casa do Espírito Santo. Então, ele vem morar em nós. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando nós nos entregamos a Deus e falamos, a partir de agora, Senhor, o Senhor é meu Deus, o Senhor vai me guiar, o Senhor vai me conduzir, o Espírito Santo de Deus vai fazer morada em nós. Então, Deus coloca o Espírito dele em cada um de nós. Deus coloca o Espírito Santo, o Espírito dele, quando estamos com ele, vivendo nele, na presença dele, seguindo o caminho de Deus. Além do Espírito Santo, Deus coloca em nós o seu temor. Nós passamos a temer a Deus. O que significa temor a Deus? Temor significa ter reverência pelo Senhor, ter reverência a Deus, saber da grandeza de Deus, do poder de Deus, né? Então nós vamos ter essa consciência que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, Deus está em todos os lugares, Deus pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível e Ele sabe de todas as coisas. Inclusive, Ele lê os nossos pensamentos. Então, nós aprendemos a ter reverência a Deus e saber que nós não somos nada sem Ele. Porque Ele é tudo em todos. Então, com Ele somos maioria, sem Ele não somos nada. E além dessa reverência, o temor também significa ter medo sim de Deus. Porque a Bíblia diz, ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós também temos que ter, além da reverência, do respeito a Deus, de saber da sua grandeza e de quem Ele é, nós também temos que ter medo dEle. Temos que obedecê-lo, porque no final, por exemplo, hoje, Jesus é nosso advogado, mas no final ele não será mais, ele será juiz. E o juiz é aquele que dá a sentença. Então, se você quer ouvir a sentença de vida eterna, então você tem que temer a Deus e fazer o que ele manda, ser obediente a Ele. Então, nós já vimos aqui que Deus coloca o Espírito Santo em nós, Deus coloca o seu temor, mas Ele também coloca a sua lei. A palavra de Deus, 66 livros, uma biblioteca, aonde nós temos aqui todas as leis de Deus, todos os ensinamentos de Deus, tudo o que Ele quer que nós façamos ou não façamos, tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos ou não sejamos. Então, Deus, Ele coloca a sua lei em cada um de nós. Ele fala, está aqui os meus ensinamentos, os meus estatutos, a minha lei. Leiam, aprendam e executem. Tanto é que no versículo 20 ele diz assim, ó, andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Ou seja, pratiquem aquilo que eu ensino. Não só escutem e aprendam, mas depois de escutar e aprender, façam. Porque não adianta nada você só ouvir e não fazer. Então você tem que cumprir o que Deus manda. Então ele coloca o Espírito dele, o temor dele e a lei dele. Mas ele ainda coloca a alegria dele. A alegria de Deus é colocada dentro de nós. Até a gente canta, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ou seja, a verdadeira alegria vem de Deus. Muitas pessoas não entendem
Por que nos velórios de pessoas que temem ao Senhor, que servem a Deus, existe música, cantam, e as pessoas estão tristes, é claro, pela saudade, a partida de um ente querido, de um amigo querido, mas existe lá no fundo uma alegria de saber que quem está morto está vivo, porque foi para o Senhor. Então, canta-se agradecendo a Deus pela vida que aquela pessoa teve aqui na terra, por tudo que ela representou e fez, e que agora descansa nos braços do Pai. Então, essa é a verdadeira alegria. Claro que existe o choro, claro que existe a dor nesse momento, porque são pessoas queridas e amadas que vão fazer falta, nós vamos ficar com saudade, mas sabemos que um dia vamos nos reencontrar, né? E sabemos que a pessoa está melhor do que nós que estamos nesse mundo. Então, alegria. Durante um problema, a pessoa fala, mas meu Deus, a gente sabe que aquela pessoa está à beira da morte, muitas vezes, saúde, a pessoa está morrendo, como eu já vi situações na internet, uma senhorinha outro dia, mas muito idosinha, tadinha, e ela estava há poucos dias de falecer, porque a doença já estava avançada, e ela sentia muitas dores, começou a louvar a Deus no quarto do hospital. Começou a cantar hino, louvar, e aí o pessoal olha e fala, mas como que essa mulher tão idosa, doente, sabendo que vai morrer, com fortes dores, e consegue cantar e agradecer a Deus? É a verdadeira alegria, a alegria que Deus coloca dentro de nós. E, aliás, essa alegria é o que nos faz fortalecer, ficar fortes para passarmos pelo dia mau, para passarmos pelo momento de dor, de luto, de doença, de tristeza, enfim, de problemas que temos. É a alegria do Senhor que nos fortalece. É a força dele. Então, nós temos a alegria do Senhor quando estamos com ele, porque ele coloca a sua alegria. Ainda tem mais duas coisas que Deus coloca. O seu louvor. Louvar a Deus. O louvor, ele liberta. Quando você está triste e começa a cantar, você se sente leve. Quando você começa a ouvir louvores, quando você está com um problema, você fica leve. Você sente a presença de Deus, porque aquilo que está te aprisionando naquele momento vai sendo retirado de você. Veja o caso de Paulo e Silas na prisão. À meia-noite, eles acorrentados, e eles, olha só, eles estavam presos, amarrados, e ao invés de reclamar, eles começaram a fazer, até teve um devocional que eu trouxe essa situação de Paulo e Silas, falando sobre exatamente isso. E mesmo aprisionados, acorrentados, ao invés de ficar reclamando, xingando Deus por aquela situação, porque eles podiam falar, né? Eu estou te servindo, fazendo sua vontade, e o Senhor permite que a gente fique nessa situação? Não. Eles escolheram louvar a Deus. E o que Deus fez? Através do louvor deles, Deus então os liberta. As correntes se quebram, as portas se abrem e eles são libertos. Então, o louvor ele liberta. E Deus coloca o seu louvor em cada um de nós, quando nós nos aproximamos dele, quando nós nos achegamos a Deus e nos entregamos para ele. E a última coisa que nós vamos ver hoje que Deus coloca, a sua palavra. Deus coloca a palavra dele através de diversas formas, como sempre eu falo e repito, porque Deus quer que nós aprendamos e reaprendamos que a palavra dele é colocada em nós, para que nós não somente a entendamos, mas também possamos passá-la para frente. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então a palavra de Deus é colocada em nós, para que a gente aprenda e ensine outras pessoas, através da Bíblia, através de devocionais, através de pregações, através de tantas situações, a palavra de Deus é colocada dentro de nós. Então, nós vimos aqui a primeira lição. O que Deus coloca em nós? Ele coloca o seu Espírito, ele coloca o seu temor, a sua lei, a sua alegria, o seu louvor e a sua palavra. Então, muitas coisas são colocadas em nós. Coisas que a maioria, na verdade, acho que tudo, talvez a gente não tenha, realmente, sem antes conhecê-lo. Por que eu digo a maioria? Porque muitas vezes a gente acha que conhece a Deus. A gente acha que tem intimidade com Deus. Eu vou para a igreja,
Mas o fato de ir para a igreja não quer dizer que você tem Deus. O fato de ir para a igreja não significa que você tem intimidade com Deus. O fato de ir para uma igreja não significa que Deus está te guiando, te conduzindo. Então, ou você não tem essas coisas, ou alguma dessas coisas, ou ela está em você, mas está escondida ou falhando. Agora, quando realmente o seu coração é aberto, você se entrega para Deus, tudo isso Deus coloca dentro de você. E isso vai te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa. Agora, qual é o motivo que Deus nos quer novas criaturas e por isso Ele coloca tudo isso em nós? Aí vem a segunda lição. Para que possamos obedecê-lo. Para que possamos obedecê-lo e adorá-lo. Então, para que possamos obedecê-lo e adorá-lo. Por quê? Quando ele fala assim, dar-lhe-eis um só coração. Um só coração. Ué, mas o jeito que ele fala aqui, porque ele está falando da promessa de restauração para Israel. Então ele fala de Israel como um todo, não uma pessoa só, mas há muitas pessoas. Dar-lhe-eis para todo mundo um só coração, por quê? Ele quer que nós sejamos um. Um só corpo, um só coração. E Deus sendo o nosso guia, o cabeça desse corpo. Então, ele sendo a cabeça, porque a mente da gente é o que controla o nosso corpo. Se alguma coisa lá no cérebro está falhando, algum órgão do nosso corpo vai falhar. Seja ele de forma externa ou interna, porque aqui manda tudo, o recado para todo o nosso corpo. Então, se Deus é o cérebro, é a cabeça, então nós vamos andar obedecendo a Ele. Andando segundo os seus estatutos. Fazendo a vontade de Deus. Por isso ele fala um só coração para muitas pessoas. Porque ele quer que todos sigam na mesma direção, façam a mesma coisa, seguindo os mandamentos, os estatutos de Deus, obedecendo e adorando a Ele. Também ele quer que nós, coloca tudo isso em nós para que obedeçamos e o adoremos, tá? Como nós já lemos aqui, para guardar os juízos e executar os juízos do Senhor. Ele quer que nós o obedeçamos pregando a palavra de Deus. Ele quer que nós o obedeçamos fazendo boas obras, porque nós temos que amar e ajudar o próximo. Então, isso faz parte do obedecer e adorar a Deus. Quando você ajuda alguém, você está ajudando, fazendo para Deus. Então, a Bíblia fala, tudo que fizer, faça o melhor, porque você faz para Deus. Então, isso é obedecer e adorar a Deus. O que você faz para o próximo, você faz para Deus, e você está obedecendo e adorando a Ele. Também, por que você deve obedecer? Ele quer que você obedeça e o adore. Porque a partir desse momento, quando você está obedecendo a Deus e adorando, você se torna povo de Deus e Ele se torna o seu Deus. Como diz no final do versículo 20. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele coloca todas essas características, esses sentimentos, essas coisas dentro de nós. Por quê? Porque Ele quer que a gente o obedeça e o adore. Para seguir os seus mandamentos, para guardar os seus juízos e executá-los, e também para que nos tornemos povo de Deus e Ele se torne o nosso Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado com cada um de vocês em mais esse dia, nesta noite, neste domingo. Que você possa meditar nesta palavra que o Senhor nos ensinou essa noite, para que possamos meditar e aprender e também executar, praticar esta palavra, deixando Deus colocar tudo isso dentro de nós e nós possamos obedecê-lo e adorá-lo. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Senhor, obrigada por mais uma vez nos ensinar.
E os teus ensinamentos são bênção, porque são para o nosso próprio deleite, para que nós possamos ser abençoados. E nós te agradecemos e te louvamos por isso. Que nós possamos ter ouvido, entendido e possamos praticar o que o Senhor nos ensinou nesta noite, neste domingo, Pai. Começando por hoje, assim que terminar o culto, que nós já possamos começar a praticar esta palavra em nós. E que toda a nossa semana seja uma semana de aprendizado, de prática da Tua palavra. E que nós possamos receber as bênçãos do Senhor. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já vamos estar encerrando, fazendo a oração final. Que vocês todos tenham uma semana poderosa de bênçãos sendo derramadas sobre a sua vida, sua família e sua casa. Fiquem firmes, mesmo diante de problemas e situações que vocês não esperem ou que não gostariam de passar, mas Deus está com cada um de nós e vai nos dar a vitória em nome de Jesus, porque nós tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Terça e quinta nós teremos os devocionais. Eu aguardo vocês durante a semana para rápidos minutos estarmos mais uma vez aprendendo com o Senhor. Aproveite e compartilhe a mensagem de hoje com muitas pessoas que vocês conhecem, os devocionais durante a semana também, para que você esteja praticando a palavra do Senhor, obedecendo a Deus, adorando a Deus, pregando a palavra dele através da internet. Nós vamos estar agora, então, orando e encerrando a reunião em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos em que passamos na tua presença. Obrigada pelos teus ensinamentos. Pedimos agora, Pai, que nos dê uma noite abençoada de descanso e uma semana de muitas bênçãos e vitórias, notícias boas, coisas boas estejam acontecendo durante essa semana. Em nossa vida, na vida da nossa família, dentro da nossa casa, Senhor. Cubra-nos com teu sangue. Coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra-nos de todos os males, sejam humanos ou espirituais. Guarda, Senhor, nossa família. Guarda a nossa casa, que nenhuma praga chegue até nossa tenda. Abençoa os nossos animais e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus.